Charles do Bronx versus Arman Tsarukyan. Alguém achou o resultado contestável? Alguém marcou vitória do Charles, por exemplo? Só sim ou não? Alguém achou Não. contestável? Não, todo mundo marcou pro Tsarukyan, né? 29-28. Então, duas perguntas que eu vou deixar para vocês. Uma pergunta para o Carrano, que é a seguinte. Tsarukyan, pelo que fez com o Charles do Bronx, conseguiu passar pelo número 1, pelo ex-campeão, né, no maior palco da vida dele, o UFC 300 e tal. Tsarukyan tem pinta de futuro campeão, Carrano? Ele com o que a gente viu hoje, ele não vai ter tempo agora para evoluir, apesar de ser muito jovem, ele já vai pegar o cinturão, o campeão provavelmente esse ano. Pelo que a gente viu hoje, o Tsarukyan pode ser campeão do mundo? Número 1. E André, número 2. Você ainda acredita que um Charles com mais de 35 anos, que ele vai fazer agora no meio do ano, consegue dar a volta por cima e se tornar o primeiro lutador da história das categorias com 70 quilos abaixo a vestir um cinturão com mais de 35 anos? Eu vou responder rápido, porque eu vou passar a bola pro André, que eu sei que as pessoas querem ouvir mais sobre o Charles do que sobre o Tsarukyan. E a minha impressão sobre o Arman é o seguinte, por mais que ele seja um lutador, muito bom, acho que mostrou muito mais até do que eu estava esperando, para ser sincero. Achei que ele fosse sucumbir àquela blitz do Charles que a gente já conhece ali. Teve momentos ali que parecia que a luta poderia acabar e ele resistiu, mostrou coração também e inteligência tática para poder saber reverter e sair de um momento complicado e sair com a vitória, ao meu ver. Eu vi muita gente questionando e tal, eu marquei assim, não vou brigar aqui por conta disso, mas não me parece com pinta de campeão, pelo menos não ainda. A gente talvez possa vir numa mudança de cenário, alguma coisa, mas tá com a cara total com o Islam Makhachev, vai passar o carro no Dustin Poirier, com todo respeito aí ao querido Diamante, e depois disso eu acho que a gente vai ver uma reprise do que já foi. Uma luta difícil, sim, mas não sei se o Tsarukyan tá com essa cara de que vai ser campeão do mundo por agora, não. Para quem não Ó, luta, assim, foi uma troca de wrestling em que o Makhachev era sempre um pouquinho melhor. mas era outro Tsarukyan e era outro Makhachev também, né? Sim. A época, foi início, né? O Makhachev tava chegando, o Tsarukyan tava chegando, o Makhachev também era bem mais cru. Então são outros atletas, é outro momento, né? São outros lutadores. Agora, quanto à sua pergunta, ela é uma pergunta intrigante, por quê? Isso o Damian que me ensinou, tá? Uma coisa é você ser top 3, top 5. Outra coisa é você ser campeão. Porque para ser campeão, não basta ser só o fodão que bate em todo mundo. Depende de casamento de estilos, casamento de jogo. E o Damian, conversando com ele deu esse exemplo com ele mesmo. Quando você teve o Wonderboy Camaro, Wonderboy e Woodley, e houve aquele empate, e o Wonderboy estava vencendo, se o Wonderboy vencesse aquela luta e o Damian ia disputar o cinturão na próxima, ele teria muito mais chance de ser campeão contra o Wonderboy do que contra o Woodley. E depois o Woodley lutou de novo, e aí venceu, ele pegou o Woodley e não conseguiu vencer. Então, dito isso, o que acontece? Potencial, quem duvida do potencial do Charles é louco. O cara é recordista de uma porrada de coisa na organização, né? E, cara, é ex-campeão, é um monstro, Charles Oliveira, né? É um futuro Hall da Fama do evento. Então, quem duvida das habilidades dele, tá errado, tá enrolado, tá? Agora, quanto a ser campeão, vai depender. Porque vai depender do estilo de jogo, do que vai acontecer no topo da categoria, tá? Condições de vencer os caras, ele tem, mas vai pegar só pedreira, é só luta dura dali pra frente, né? Ele já venceu, a gente vai ter Makhachev e Poirier, por exemplo. A gente não sabe o que vai acontecer desses dois. Será que se o Makhachev vencer, ele não vai querer disputar a categoria de cima? Será que depois disso ele não aposenta? Se o Poirier vencer, é casamento bom, ele pode bater o Tsarukyan na porrada. E aí o Charles depois vencendo mais uma, pode ser que seja uma luta melhor para ele. Se ele lutar contra o Tsarukyan de novo, ele tem chance de finalizar o Tsarukyan. Mostrou isso por 3 vezes, ele quase pegou, sabe? Foi no detalhe. Algumas coisas devem ser corrigidas, claro, como sempre, em todo mundo. O Tsarukyan tem que consertar também aquelas entradas, porque deixou o pescoço e quase levou uma guilhotina. O Charles levou um monte de jab pelo meio da guarda ali. E foi tocado. E o ground and pound pesado ali por cima. Então, cara, é ajuste. Esse nível é muito alto. Esse nível é muito alto. Os caras estão num nível que, assim, é no estado da arte, ainda mais nessa categoria. Chance de ser campeão? Tem. É fácil? Claro que não. Ainda mais agora, depois de uma derrota. Mas chance ele tem, cara. Vai depender do que vai acontecer no topo da divisão. Fui claro? Ou vocês concordam ou vocês discordam de mim? Eu concordo 100% com o André. E, assim, pro pessoal que é fã do Charles e quer acreditar e quer ver o copo meio cheio, pode pensar. Vou propor um cenário bem factível, tá?
Islam Makhachev vai ser muito favorito contra o Dustin Poirier. Se ele vencer, ele continua sendo campeão e provavelmente a luta seguinte será em Abu Dhabi, dia 26 de outubro, que o Emirados Árabes Unidos paga 25 milhões de dólares para o UFC para ter evento lá. Então, naturalmente, eles querem heróis locais, heróis muçulmanos. E o maior deles é o Islam Makhachev. Ele está lutando agora, no começo de junho, exatamente para ter tempo de fazer outra luta em 2024, no final de outubro, em Abu Dhabi. Então, se ele vence o Dustin Poirier, quem está na pole position para enfrentá-lo em Abu Dhabi é o Tsarukyan, beleza? Gates foi nocauteado, Charles perdeu e o Holloway desafiou o Topuria, campeão da categoria de baixo. Então, tudo indica, o mais provável é que tenhamos Makhachev versus Tsarukyan em outubro. Concordo com o André, que são lutadores diferentes, cresceram, aprenderam coisas novas e tudo mais. Porém, Makhachev ainda será favorito contra o Tsarukyan. Não estou dizendo nada aqui fora da caixinha. Se o Makhachev confirma o favoritismo contra o Poirier e contra o Tsarukyan, pessoal, é fato. Ele está tentando fazer 2 lutas em 2024, porque em 2025 ele quer partir para o duplo campeonato, ele quer tentar a chance de enfrentar o Leon Edwards, ok? O Makhachev é da mesma escola do Khabib, ele foi ensinado pelo mesmo professor Abdulmanap Nurmagomedov, que dizia, um lutador não pode lutar com mais de 35 anos. Porque toma golpe demais na cabeça. Eu quero que meus filhos e meus alunos sejam preservados. Então ele está com pressa. Se o Makhachev confirma o favoritismo contra essas próximas 2 rodadas e parte para o duplo campeonato para cimentar o legado e pensar na aposentadoria, o cinturão fica vago daqui a meia dúzia de meses. Se esse cinturão ficar vago e o Charles fizer a próxima luta ou com Justin Gaethje, ou contra o Matheus Gamrot, ou contra um desses caras aqui no top 5 e vencer, ele está automaticamente na disputa do cinturão vago. Então, assim, depende de conjuntura, depende de lesão, depende do que vai acontecer, quem vai vencer, depende de tudo. Porém, o Charles continua sendo o número 2 do ranking. Ele não vai ser ultrapassado pelo Gaethje, ele não vai ser ultrapassado pelo Poirier, que ele já venceu, continua sendo o número 2. Se ele vence mais uma, estará na cara do gol novamente. Então, calma, não criemos pânico, meu querido Carrano. Você tá contando o Charles fora da corrida que eu tô pescando no seu olhar. Não tô não. Eu acho muito difícil, acho que complicou bastante por conta do tempo, né, cara? As coisas vão, o tempo passa, a situação dificulta mais, o cenário vai ficando e o caminho vai ficando mais longo. A gente tem que entender isso, né? Que obviamente a situação dificulta. Mas eu também concordo que poderia ser pior. Cara, inclusive, essa mesma categoria, ela já teve em momentos em que as portas. Eu não preciso nem falar, né? Para quem acompanha a carreira do Charles, sabe o quão fechadas eram as portas do peso leve a quando o Charles tem que sair ganhando dezenas de lutas seguidas para poder ter alguma oportunidade lá na parte de cima. Eu acho que o momento não é tão ruim assim para se fazer uma volta rápida, como o Charles fez logo quando perdeu para o Makhachev, né? Aí lutou com o Dariush, praticamente poderia ter disputado o cinturão em seguida, não disputou por uma eventualidade ou casualidade, e aí acabou tendo que fazer outro Title Eliminator. Eu acho que isso tudo favorece, mas claro, as chances vão diminuindo e vai ficando mais complicado. É só isso que eu acho que é bom também a gente pontuar. Ainda mais do jeito que foi, né, cara? Ele não perdeu levando um baile do menino, do Tsarukyan. Ele perdeu numa luta muito equilibrada, que ele quase venceu algumas vezes. Foi uma decisão dividida. Então isso tudo ainda depõe a favor do Charles. Se ele tivesse sido nocauteado no primeiro round, aí você pode olhar o copo mais vazio, já lá fala, ih, agora ficou difícil de fazer outra corrida. Mas não, pô. O cara tava no game. Não foi demérito do Charles. Foi mérito do Tsarukyan, né? E aliás, ó, parabéns, hein? Parabéns pra base de fãs que foram lá e, pô, apoiaram o cara. Pô, coisa linda, cara. Coisa linda ver a galera inédito. apoiando na vitória e na derrota, cara. Inédito, cara. Eu acho que é o primeiro lutador brasileiro que perde e se afasta do cinturão e o público apoia, né? Porque geralmente é só salamada. Cara, e tomara que tenha sido uma quebra de paradigma, Renato. Tomara que tenha sido uma mudança de uma chave, assim, no público em geral, cara. Porque é isso, bicho. Pô, os caras estão suando, estão saindo na porrada ali. E, meu irmão, não é porque perdeu que não presta. Que é isso? Não existe isso. A competição é um nível muito alto, pô. Eu temo, André, que esse seu desejo Otimista. não seja verdade. Otimismo. É mais pro Charles, é porque o pessoal gosta do Charles. É o carisma do Charles que gera isso. Não vai. Deixa o outro fulaninho perder. Não, discordo. O Charles perdeu, o Charles cortou o olho, o nego foi falar um monte de merda pra ele, rapaz. Você tá de bobeira.
Ah. Detonaram ele, xingaram assim. Foi um negócio avalanche de crítica, cara. Mas não é bem por aí, não. Não é bem por aí, não. Então tá bom. O ser humano mudou, então. Vamos seguir em frente.